Ao longo dos anos, muitas e muitas curiosidades surgiram a respeito dos santos anjos de Deus, a respeito de suas capacidades, de seus poderes. E uma pergunta que muitos têm feito e geralmente têm recebido uma resposta incompleta, que na atualidade está sendo dada incompletamente, é a respeito da aparência dos seres celestiais. Geralmente, nós vemos na atualidade vários e vários vídeos e pessoas falando a respeito da aparência dos querubins e dos serafins, porém não tem falado de todas as classificações angelicais, e sem falar que os próprios querubins e serafins podem assumir diversas formas. Então, a partir de agora, eu estarei falando aprofundadamente a respeito da aparência dos seres celestiais, dos anjos de Deus. Por isso eu peço que deixem o seu like e também o seu comentário e fiquem com mais este vídeo do canal Segredos de Aram Adonai. Os anjos, segundo a angeologia, são uma das obras-primas do Criador Celestial, do Deus Todo-Poderoso. Segundo a angeologia, existem cerca de legiões e legiões de anjos. Não se sabe quantos anjos existem em si, mas o que se sabe é que são cerca de milhares, legiões e legiões de anjos. Atualmente, existem várias pessoas que falam pouco a respeito dos anjos. E quando se vai falar a respeito da aparência destes seres, eles apenas focam nos querubins e serafins e acabam generalizando, dizendo que todos os anjos são semelhantes aos querubins e os serafins, sem eles mesmos saberem que os querubins e serafins podem assumir quaisquer formas. Eles podem se transformar, seja ali, se transformar em qualquer outra forma. O próprio Satanás é um querubim e demonstrou esse poder, podendo se transformar até mesmo numa serpente. Este poder de se transformarem no que os anjos desejarem, ele é registrado em vários versículos bíblicos, onde os anjos assumiram ali formas humanas e também diversas outras formas, como elementos da natureza. Agora eu estarei lendo a respeito da aparência dos serafins e dos querubins, e logo após eu estarei falando a respeito da aparência das outras classificações angelicais dos outros anjos ali do céu. A respeito da aparência dos querubins, em Ezequiel capítulo 10, versículo 14, diz o seguinte: cada um dos querubins tinha 4 faces. Um rosto se assemelhava ao de um boi, isto é, querubim, o segundo de um homem, e o terceiro de um leão, e o quarto de uma águia. Talvez a característica que tenha deixado as pessoas que viram a verdadeira face dos querubins assustada foi por conta dos querubins possuírem mais de uma cabeça, até porque isto, para pessoas que tinham uma mentalidade de um anjo loiro de olhos azuis e com 2 asas, que é a visão que o catolicismo deixou a respeito dos anjos, até se assustaram, né? Mas os querubins, eles têm várias faces, e algumas dessas faces são faces de animais. Existem alguns rabinos que vão dizer que quando Deus fez os animais, ele se baseou nos querubins, porque por conta dos querubins terem faces semelhantes a de animais. Além disso, os querubins eles são mencionados tendo cerca de 4 asas, diferente da maioria do pensamento das pessoas, que todos os anjos possuem 2 asas. Agora sobre a aparência dos serafins do céu, essa classe angelical. Em Isaías capítulo 6, no versículo 2, diz o seguinte: em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 asas ali eles voavam. Isaías capítulo 6, versículo 2.
É curioso nós vermos como é a aparência dos serafins. Outra curiosidade a respeito dos serafins é que a todo instante eles estão a queimar, tanto que o termo serafim ou seraf, tanto em hebraico quanto em aramaico, significa acender ou queimar ou botar no fogo. Isso é uma curiosidade muito interessante que nos relata que os serafins são anjos de fogo e que possuem cerca de 6 asas. Com duas eles voam, com duas eles tampam os seus olhos e ali com duas tampam os seus pés. E eles estão ali em torno do trono de Deus. Por que eles tampam os seus olhos quando estão ali acima do trono de Deus? Eles tapam os seus olhos por conta que eles têm medo de olhar para a figura de Deus e caírem mortos no mesmo instante. Mesmo sendo os serafins a classificação hierárquica angelical mais poderosa de todas, assim mesmo eles têm medo de apenas sequer olhar para Deus, porque eles sabem, se eles olharem para Deus, eles morrem instantaneamente. Então, mesmo os serafins sendo os seres celestiais mais poderosos do céu, eles tapam ali os seus olhos por medo de ver a Deus. Muito além disso, o versículo também diz que os serafins, eles tapam os seus pés. Mas por que eles tapam os seus pés? A mensagem que os serafins nos dá é uma mensagem muito interessante a respeito do próprio Deus, até porque eles têm medo de se achegarem ao chão de onde está entronizado o trono de Deus, naquele terreno, naquela terra, por assim dizer, e colocarem os seus pés ali, e ao mesmo instante de colocarem os seus pés ali, de não serem dignos de colocar os seus pés ali por conta da santidade de Deus e também por medo de morrerem assim que colocarem os seus pés ali no chão onde está o trono de Deus, na visão aí de Isaías. Os serafins e os querubins, apesar deles terem estas formas, assim como todos os anjos e por serem uma classificação angelical extremamente forte e poderosa, eles têm a capacidade ali de se transformarem até mesmo em outras classificações abaixo das classificações deles, em outros anjos que estão abaixo ali da posição deles na classificação de seres celestiais mais poderosos. Além disso, os serafins e os querubins, o que poucos vão falar a respeito deles é que eles, assim como os outros anjos, têm a capacidade de se transformar em quaisquer coisas, basicamente. Eles podem se transformar em fogo, em elementos naturais, eles podem se transformar em seres humanos, eles podem se transformar ali também em animais e variadas coisas que estes seres celestiais eles têm o poder para se transformar e nunca se apresentam em sua forma verdadeira, porque eles sabem que muitas das vezes vai acontecer o seguinte, que as pessoas terão muito espanto e muito temor em seus corações quando os verem. Tanto que os textos bíblicos vão indicar isso, que quando os anjos apareciam, mesmo em formas humanas, brilhantes, poderosíssimas ali, cheias de virtude e de poder, mesmo assim as pessoas já tinham medo. Imaginem se vissem os anjos em sua plena glória, em seu poder, em sua forma natural. Agora, a respeito dos anjos normais, os anjos do céu. Os anjos, na maioria das vezes que são mencionados na Bíblia, no livro de Gênesis e em variados outros livros das Escrituras Sagradas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, eles são mencionados quando assumiam formas humanas, sempre assumiam formas humanas ali de homens. A maioria das vezes eles aparecem para cumprir missões de Deus, eles aparecem em uma forma humana. E por isso, eles sempre, nas Escrituras Sagradas, eles dão o ar da sua graça, por assim dizer, aparecendo como seres humanos. Muito além disso, eles podem se aparecer como animais e também como luzes, como iluminações, dentre outras transformações que eles podem virar. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, eu espero que todos tenham gostado do vídeo. Dito isto, fiquem todos com Deus, com Elohim, e que Elohim mande os seus anjos para guardar cada um de vocês. Até o próximo vídeo do canal.